país racista? Não. Portugal tem racistas? Sim. Antes de falarmos de racismo, acho importante definir o que é raça e o que é racismo. Raça define-se como populações geneticamente distintas de indivíduos da mesma espécie. Por exemplo, se na raça canina pegar num labrador e num Serra da Estrela, é evidente que são de raças diferentes. Têm uma estrutura óssea diferente, tamanho, tipo e cores diferentes de pelo, e até as alturas e os pesos variam. Se dentro da espécie humana comparar a etnia caucasiana com a etnia africana, por exemplo, vou obter diferenças a nível de cor, talvez cabelo. Também há doenças e disfunções genéticas que têm maior chance de atingir uma determinada etnia. Por exemplo, a anemia falciforme na etnia africana e a talassemia na etnia caucasiana. Mas, resumidamente, o ser humano não tem muita variedade genética, o que prova que, biologicamente, na nossa espécie não há raças. Não existem várias raças, existem várias etnias. Não é por um labrador ser dourado e o outro ser preto que são de raça diferente. Racismo pode-se definir como a discriminação, a intolerância, a superioridade, o ódio a uma determinada etnia com base em diferenças biológicas. Para um país ser racista tem de haver racismo institucional. Racismo institucional é uma forma de racismo dentro de uma sociedade que pode levar à discriminação de uma determinada etnia em campos como na justiça criminal, como no poder político, como em acesso à saúde, como na educação, etc. E Portugal não tem problemas de discriminação em nenhuma dessas áreas. Aliás, em nenhuma área. Isto está escrito no artigo 13º da Constituição Portuguesa. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão da sua ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação social. Ah, mas Portugal não é racista porque é que a sondagem da tão reputada European Social Survey diz que 62% dos portugueses manifestam sinais de racismo? Ok, então bora lá fazer o tão reputado teste. Primeira pergunta. Há grupos étnicos ou raciais por natureza mais inteligentes? Ok, isso depende bastante da definição de inteligência de cada um. A minha definição vaga de inteligência é que é a habilidade de aprender, compreender e aplicar esse conhecimento. Por isso, por muito que um indígena de uma tribo da Amazónia não saiba fazer contas de multiplicar, eu também não sei caçar ou fazer fogo. Por isso, inteligência é algo que é muito relativo. Por isso acho isto uma pergunta muito manhosa. Segunda pergunta, há grupos étnicos ou raciais por natureza mais trabalhadores? Epá, não. Eu, por exemplo, sou um preguiçoso do caralho. Isso depende única e exclusivamente de pessoa para pessoa e não de etnia para etnia. Terceira pergunta. Há culturas por natureza mais civilizadas que outras? Esta é a cereja no topo do bolo, porque também é uma rasteira manhosa do peru, porque o que é ser civilizado é comer com garfo e faca, porque lá está, se comparar outra vez, mais uma vez, a cultura ocidental com uma tribo indígena da Amazónia, vamos ter um choque de culturas surreal. E por isso, se olharmos dessa forma de acordo com a definição do que é ser civilizado, sim, há culturas mais civilizadas do que outras, mas isso não quer dizer que essas culturas sejam melhores ou superiores a essas outras culturas, significa que são diferentes. Mas o problema é que me basta responder que sim a uma destas perguntas para eu manifestar sinais de racismo. E é óbvio que 62% das pessoas que fizeram esta sondagem votaram que sim. Isso não faz de ninguém racista. Esta sondagem está bastante errada e muito enviesada. Ah, mas Portugal não é racista, porque é que há manifestações anti-racismo? Bom, como eu disse no último Conversas Vazias, isto não passa de importações dos Estados Unidos da América, que tentam manipular e tomar proveito da ignorância da maioria das pessoas. Para muitos partidos, os votos negros contam mais que a qualidade das suas vidas. Por isso é que preferem manter os negros com medo, ressentimento e raiva. A harmonia racial seria um desastre político para eles. Mas tu és branquelas, não podes dizer isso. Ok. O que é interessante é que foi Thomas Sowell, um filósofo estadunidense negro, que disse isso. Mas já que estou numa de citar negros, cito outro estadunidense, Booker T. Washington, um escritor e conselheiro de vários presidentes dos Estados Unidos, que disse: há uma classe de pessoas de cor que se preocupam em manter os problemas e as dificuldades da raça negra diante do público. Tendo aprendido que são capazes de sobreviver com os seus problemas, eles adquiriram o hábito de pregar sobre esses mesmos problemas. Algumas dessas pessoas não querem que o negro perca as suas queixas porque não querem perder os seus empregos e benefícios. Digam-me lá que isto não é atual, apesar de ter sido dito há 100 anos. Há em Portugal grupos com forte acesso à imprensa e com importante apoio partidário que justificam as suas ações sobre acusações de que há em Portugal tensões raciais. E depois dizem que essas tensões raciais são resultado dos descobrimentos e da escravidão. Lembram-se de eu ter falado no último Conversas Vazias sobre a cena de incentivarem o ódio à nossa cultura? Pois é o caso da associação SOS Racismo, entre outras. A ignorância e a falta de leitura conseguiu chegar ao expoente da loucura. Esta fanatização ideológica procura simplificar temas complexos e fazer acreditar que tudo funciona em pura lógica binária de negros brancos, ricos pobres, colonizados colonizadores e,
há muitos outros fatores a considerar sem ser isso. Claro que Black Lives Matter, como sempre, importaram para Portugal. Estou farto de americanizações. Quando é que nos podemos começar a focar em nós e no nosso potencial? Mas sinto que se fala da manifestação de antirracismo, também tenho de falar da manifestação que diz que Portugal não é racista. Honestamente sinto que a identidade da nação portuguesa não se prova com desfiles a dizer que Portugal não é racista, mas prova-se a abrir a puta de um livro de história. Caramba, fomos pioneiros no convívio e tolerância com outros povos. O resto da Europa só ainda agora está a começar. Mas afinal não somos a nação que coordenou os primeiros bispos negros, que elevou à nobreza centenas de negros, que tinha uma quantidade esmagadora de diplomatas e intérpretes negros, que elegeu o primeiro deputado negro na Europa. Durante séculos teve as suas possessões marítimas governadas por negros e mestiços. Esta diferença de pensamento que os portugueses tinham em relação com os seus contemporâneos é surreal. Se não houvessem provas, ninguém acreditava que como é que um povo, para a altura, conseguiu ter a mentalidade de compaixão e respeito pelo outro que Portugal teve. E para provar que em todo o Império todos tinham os mesmos direitos, leio uma parte de uma carta de Dom José I ao governador de Moçambique. Faço saber a vós que eu ouvo por bem exercitar as pias leis e louváveis costumes que haviam sido estabelecidos nesse Estado, para que todos os vassalos nascidos nele gozem das mesmas honras e privilégios de que gozam os naturais deste reino, sem a menor diferença, havendo-os de logo por habilitados para todas as honras, dignidades, postos, ofícios e jurisdições deles. Esta carta destina-se a Moçambique, mas esta igualdade existia em todos os cantos do nosso Império. E voltando a Portugal, fazem passar que os negros que viveram em Portugal fossem sinónimo de escravos, o que é bastante errado. Desde meados do século XV que foram indispensáveis para o funcionamento da sociedade portuguesa, quer nos campos, nas cidades, nos empreendimentos marítimos, até como marinheiros nas caravelas portuguesas, exerciam atividades artesanais e tarefas comerciais, como a venda de produtos essenciais às populações, intervinham na manutenção de estruturas urbanas, como o fornecimento da água, a recolha de despejos, a limpeza das ruas, o transporte de pessoas e mercadorias, a circulação de informação e até no entretenimento, como em espetáculos de natureza lúdica e na área da música, ao qual lhes era bastante reconhecido o talento musical. Africanos livres impunham regras, preços e desenvolviam formas criadoras de riqueza. Até temos fontes que nos dão conta de ricas mulheres africanas, proprietárias de casas urbanas, que alegavam a viajantes portugueses. No princípio do século XVI, a Universidade de Coimbra já recebia os seus primeiros estudantes negros. Os africanos foram um elemento estruturante da vida urbana do país. Eu resumi bastante as diversas atividades que tinham em Portugal ao longo dos séculos, mas vamos ter de saltar para o século XX, visto que há partidos que defendem piamente que o racismo que se sente hoje é produto da herança colonial do século passado. Por isso, vamos lá ver onde é que está esse racismo da herança colonial. Existe a ideia de que Portugal era um poder colonial arbitrário, fundado na injustiça e na inexistência de leis que regulassem as relações do poder com as populações, o que, ok, é estranho, visto que todo o Império era governado através de regimentos, que significa que as leis eram feitas para cada território, por isso é bastante estranho. E se não acreditam em mim, passo a citar o último príncipe herdeiro da Áustria-Hungria. Nas possessões ultramarinas de Portugal, quer na África, quer na Ásia, existe igualdade prática, social e legal, que cria um ambiente raramente repetido em outras colónias ou ex-colónias. Esta absoluta ausência de discriminação entre povos de diferentes cores é tão natural, tão absoluta, que já nem é sequer mencionada. Na sua propaganda, os portugueses raras vezes empregam este argumento supremo a seu favor, pois que o consideram como uma coisa naturalíssima. Quem quer que leia a história verificará a básica política portuguesa era não apenas a de assegurar a igualdade, mas sem dúvida a de a praticar. E se ainda não estão rendidos, vou passar imagens da África do Sul e da África portuguesa e vão-me dizer as diferenças. Na África do Sul, membros da raça branca e membros da raça não branca, como diziam eles, tinham tratamentos bastante diferentes. Havia sítios onde só podiam estar brancos e sítios onde só podiam estar negros. Havia transportes só para brancos e outros só para negros. Em cuidados tão essenciais como hospitais, também eram separados, cada um para cada lado. E até escolas para alunos de determinadas etnias. Lojas de bens essenciais e supermercados também eram diferenciados. Sítios de lazer e entretenimento como praias e cinemas também eram separados. Isto é racismo institucional ao mais alto nível. Agora para o exemplo português. Com a maior naturalidade, havia escolas com turmas misturadas com professores de que etnia fosse, hospitais e até postos móveis para toda a gente, postos de trabalho iguais para todas as etnias, cerimónias religiosas em harmonia entre todos, supermercados livres para quem bem entender, piscinas públicas para quem as quiser desfrutar e até cinemas e praias partilhadas. Toda a gente convivia naturalmente e é essa a forma que nós temos de conviver enquanto espécie. Em território português ninguém era mais que ninguém e toda a gente era igual. Todos somos iguais e o resto são construtos sociais. Como dizia Padre António Vieira, as nações, umas mais brancas e outras mais pretas, porque umas são mais vizinhas e outras mais remotas do sol. Porque hei de ser vosso senhor porque nasci mais longe do sol e que vós haveis de ser meu escravo porque nascestes mais perto. Os homens de qualquer cor, todos são iguais por natureza. Afinal, o tão insultado colonialismo que dava escolas, hospitais, maternidades, creches, saneamento e recolha de lixo, eletricidade, água potável, planos de urbanização, barragens, estradas, pontes, caminhos de ferros, tribunais, segurança,
era uma poderosa máquina de progresso. Hoje em dia sim, os povos conheceram o punho de aço da oligarquia violenta e exploradora. A África portuguesa oferecia condições para se viver e progredir, independentemente da etnia que fosse. Já tempo passámos da fase infantil de correlação da história da África portuguesa. Temos de encarar as coisas como elas foram. E agora vocês que ainda não estão convencidos dizem-me: ok, dou-te essa que Portugal até respeitava as etnias, mas elas nunca chegavam a lado nenhum. Pessoal, literalmente já mencionei casos de pessoas de etnia negra que chegavam tão longe ou até mais longe de pessoas de etnia caucasiana. Mas já que querem uma lista, eu dou-vos uma lista. João de Sá Panasco, Cavaleiro da Ordem de Santiago, uma ordem de alta nobreza. Henrique Dias e Filipe Camarão, Cavaleiros da Ordem de Cristo e peças fundamentais da insurreição pernambucana. Padre Agostinho da Silva, muitas vezes considerado imperador da língua portuguesa. Alexandre de Gusmão, grande diplomata que definiu bastantes fronteiras a Portugal, e o seu irmão Bartolomeu de Gusmão, inventor e pioneiro da aviação. Andresa do Nascimento, a mais célebre cortesã do século XIX em Lisboa e também escritora. José Tomás de Sousa Martins, grande médico e ainda nos dias de hoje figura de culto e veneração pelas curas miraculosas que ainda lhe hoje são atribuídas. Mário Domingos, grande escritor do século passado. Virgínia Quaresma, primeira jornalista e repórter em Portugal e grande defensora da igualdade de género e da livre expressão sexual. Rui Coelho, um dos maiores compositores portugueses. Sinclética Torres, primeira deputada negra em Portugal entre 1965 e 1974. Marcelinho da Mata, o mais condecorado militar da nossa história. Amada Negreiros, para mim um dos maiores artistas portugueses. E eu podia continuar a lista muito facilmente. A visibilidade do negro em Portugal não só nunca existiu, como negros e negras de grande qualidade intelectual entre o século XIX e o século XX conseguiram ter uma visibilidade e um reconhecimento que nunca mais conseguiu ser atingido. Agora no último esforço em vão, vocês que ainda não estão convencidos dizem-me: mas tu és branco, por isso não sabes o que é racismo, por isso não podes falar do que é racismo. Cala a puta da boca! Cala a puta da boca, ok? Cala a puta da boca! Opa, deixem-se de merdas! Deixem-se de merdas! Porque se vocês acham que por eu ser branco eu tenho um passo de imunidade a racismo, vocês são muito ignorantes. Extremamente ignorantes. Eu fui várias vezes vítima de discriminação e comentários por causa da minha cor de pele. Aliás, até vos conto o mais recente, que nunca contei a ninguém por o considerar tão fútil, mas eu conto-vos só para vos educar que estas merdas vão para os dois lados. Eu estudei em Londres durante um ano. E uma vez num supermercado, no Tesco, a fazer compras, estava na caixa de... Tinha acabado de pagar, estava na caixa a meter as coisas dentro da mochila, porque cá o vosso rapaz não usa sacos de plástico, e a pessoa que estava atrás de mim, uma velhinha britânica, diz-me se eu ia demorar o dia todo. Eu não estava a ocupar espaço nenhum, e ela ainda estava a passar as coisas pela caixa. E eu lá continuei a meter as coisas dentro da mala, e ela lá ia resmungando, eu ouvia a palavra imigrante lá para o meio. Mas eventualmente tinha acabado de meter as coisas, meti a mochila às costas e lá fui. E enquanto eu estava a ir, eu ouvi ela a dizer-me para voltar para o meu país. eu só me ri porque foi um episódio hilariante, mas do ridículo que é, mas pronto. Agora, existe racismo na sociedade portuguesa? Sim, em casos isolados. Na gênese da nossa espécie, racismo é um sentimento primário com base na ignorância e a única maneira de combatermos isso é através da educação. E a lenga-lenga de que o ser humano não nasce racista não passa uma lenga-lenga. Nós nascemos com uma predisposição para ter medo daquilo que consideramos que é diferente de nós. Nascemos com uma predisposição para notarmos a diferença entre os outros e os agruparmos em categorias. E um mecanismo de defesa. Chama-se isso na psicologia de heurísticas, que são esses atalhos mentais que, de uma forma, tendem a nos simplificar a vida. O que é importante para contrariar esse instinto é que as crianças sejam ensinadas e aprendam implicitamente e explicitamente que, apesar dessas diferenças, somos todos iguais e que merecemos todos o mesmo respeito. Que juntos temos de caminhar para fazer deste mundo um sítio melhor. Um grande shout-out à página Nova Portugalidade, um movimento que sigo quase há 3 anos que se dedica a partilhar histórias e eventos da nossa cultura lusitana. E eu já aprendi tanto com essa página. E é bom ver pessoas tão dedicadas a promoverem a nossa história. Algum do conteúdo histórico que eu usei para este vídeo eu aprendi com publicações dessa página. Por isso, se vocês são interessados da nossa cultura, da nossa história, deem uma vista de olhos nessa página. Agora, finalizando, os comportamentos racistas de uma minoria não caracterizam este país e a sua natureza que sempre foi de diversidade e coesão. Portugal é um país racista? Não. Mas Portugal tem racistas? Tem. Ter racistas faz de Portugal racista? Não. Mas tem portugueses que são racistas? Tem. Então posso escrever nas redes sociais que Portugal é racista? Epá, podes, mas não deixas de passar por um idiota do caralho.